nós vamos ter a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre a questão da tradução da Bíblia, como uma própria palestra técnica de compreensão sobre o assunto. Como é que a gente deve entender isso? Talvez nem todo mundo perceba que nós temos a possibilidade de usar uma Bíblia, porque a língua portuguesa está aí numa situação muito privilegiada. Hoje em dia tem mais Bíblia do que crente, a coisa está um pouco complicada, né? De modo que a gente não imagina, como eu tive a oportunidade há uns anos atrás de encontrar um irmão nosso que veio da Índia, feliz da vida, para a sua grande comunidade de algumas milhões de pessoas, de ter pela primeira vez um pedaço da Bíblia que ele pudesse ler na sua própria língua. E a gente não imagina que da tradução da Bíblia depende a evangelização, depende missões, edificação, educação, o conhecimento do estudo da Escritura depende de ter uma tradução que a pessoa entenda. E a grande verdade é que existem várias versões bíblicas e diversas línguas no mundo que são tão antigas que a pessoa não entende mais, ela não é mais adequada para ensinar propriamente sobre o texto sagrado, e há centenas de povos que têm conhecido a Deus, a Bíblia, a tradição de fé que vem desta palavra tão especial e que não tem oportunidade de ter o texto na mão. E quando a gente pensa sobre isso, talvez a gente imagine o seguinte: não, esse negócio de tradução da Bíblia é uma coisa mais recente. Afinal de contas, parece que de um tempo para cá que as pessoas começaram a falar sobre isso, mas não é nada disso. O que aconteceu? Como a palavra divina se origina inicialmente no ambiente judaico, hebraico, os judeus se espalharam por vários lugares do mundo. E no tempo em que houve a helenização, o domínio da cultura e da língua grega, os judeus sábios de Alexandria fizeram a seguinte pergunta: será que a gente consegue pegar a Bíblia hebraica, a Torá, e traduzir as suas ideias na língua que se tornou a língua universal desse mundo helenizado? E eles fizeram o quê? A primeira tradução para o grego, que foi chamada de Septuaginta, no 3º século a.C., na cidade de Alexandria, no Antigo Egito. E o tempo passou, e à medida que a fé cristã começou a trazer esses conceitos ligados à palavra que surgiu nesse ambiente em Israel e se espalhou por vários lugares do mundo, à medida que isso acontecia, o pessoal começou a fazer traduções da Bíblia em línguas que a princípio a gente não imagina. Então já no 2º e 3º século, por exemplo, foi feita tradução para a famosa tradução peshita siríaca, que era uma variante do aramaico, a versão armênia, que é um dos primeiros povos que reconheceu a fé cristã, a versão copta, na Etiópia, depois, no século IV, aquilo que vai moldar a cultura ocidental, a alma da Europa, que vai ser a tradução da Vulgata Latina, quando Jerônimo, morando em Belém, traduziu para o latim a Bíblia pela primeira vez, e ao mesmo tempo o famoso estudioso capadócio chamado Ulfilas, não é porque você não conhece que ele não seja famoso, traduziu para o gótico, uma língua germânica antiga, ancestral do inglês e do alemão, moldando assim o ambiente da cultura europeia que se traduziria em referência da tradição da cultura ocidental. E aí, no século VI, o que vai acontecer? Vai surgir a Bíblia em árabe, vai surgir a Bíblia em persa, em eslavônico, né? Os povos eslavos só mais tarde tiveram o impacto da fé, mas já surgiu aí nesse contexto. Então a gente vê que essa realidade já existia desde aquele tempo. E aí o que acontece? A língua portuguesa, nem todo mundo tem muita consciência disso, foi uma das pioneiras, até porque no século XII, Portugal é um país pioneiro na Europa, sendo o primeiro Estado moderno, né? Aí desde o tempo do infante, né? do Dom Afonso Henriques, melhor falando,
1136, Portugal surge como nação independente. E já no início do século XIII, o rei Dom Dinis ele acaba solicitando uma tradução de uma parte do livro de Gênesis para o português, que a gente, se fosse ler, não ia entender absolutamente nada. E surgem outros, a comunidade judaica em Portugal na época era muito grande. Eu estive na Universidade de Coimbra, tive a oportunidade de ver um manuscrito impressionante, antigo, do século XIV, a Bíblia de Abravanel. Então foram feitas traduções também dos Salmos para a língua portuguesa, mas uma tradução completa, já que a tradição católica na época só traduzia do latim para o português, uma tradução completa a partir das línguas originais vai ser feito pelo nosso conhecido amigo de todos vocês, João Ferreira de Almeida. Só que ninguém sabe que João Ferreira de Almeida começou a traduzir a Bíblia com 16 anos de idade. Ele era da classe dos adolescentes. Não sei se era aqui da IBNU ou de outra, não sabe. Ele começou a traduzir e ele conheceu a fé evangélica pela influência dos irmãos holandeses e publicou o Novo Testamento em 1681 e não conseguiu terminar a tradução da Bíblia. Pouca gente sabe disso. O senhor Jacobus Oppedenacker, que a gente percebe que não era exatamente um falante nativo da língua portuguesa, era um holandês que ajudou a terminar os profetas menores e, dentro dos limites possíveis, a Bíblia foi terminada em 1748 e foi publicada só em 1753. Parece que há uma espécie de exemplar das primeiras edições no Museu de Amsterdã. E a gente até imagina, né, que a gente que viu a Bíblia de Almeida poderia ter alguma conexão com essa tradução original, mas seguramente a maior parte de nós aqui não entenderia metade da Bíblia original de Almeida. O texto do Pai Nosso, por exemplo, que a gente lê, que diz, não nos deixes cair em tentação, Almeida traduziu, não nos metas em tentação. Acredite ou não, isso era português na época em que ele fez a tradução, né? E o tempo passou e nós temos várias revisões de estilo, ajustes linguísticos necessários e mais ou menos em torno de 1940, pela primeira vez a Bíblia foi impressa no Brasil. E por razões compreensíveis, era a Segunda Guerra Mundial. Então a impressão se deu aqui, as Bíblias deixaram de chegar, vinda da Inglaterra ou dos Estados Unidos, e foram impressas aqui, e ainda temos remanescentes dessa Bíblia de 1940, mas nós tivemos uma multiplicação de diversas revisões, só da versão corrigida são 4, atualizadas são 2, foi feita uma versão onde eu tive uma participação muito definida, a versão Almeida 21, que ficou uma versão muito boa. Nós temos mais de uma dezena de Almeidas distintas que marcam a história da Bíblia em português. Mas, olhando para essa questão, a gente deve fazer a seguinte pergunta. Por que é que se fazem novas versões? Qual é a razão? Isso é de fato uma necessidade? Faz sentido? Ou é apenas um capricho absolutamente dispensável? O que acontece é que desde a época de Napoleão, a presença das culturas europeias no Oriente Médio se tornou uma realidade. Então, primeiro os franceses, depois ingleses, depois até mesmo alemães, mais tarde americanos. E esse momento de contato permitiu que esses exploradores do Ocidente começassem a investigar o que eles estavam encontrando lá. Tanto é que os achados das antigas culturas egípcias levou, né, o conhecido François Champollion a interpretar a famosa Pedra da Roseta, que permitiu a interpretação e a tradução dos textos egípcios com os seus hieróglifos e nos deu condição de entender um mundo de informações desconhecidas até então. Da mesma maneira, o Sir Rawlinson conseguiu entender o rochedo de Behingston para interpretar a escrita cuneiforme e ter acesso a uma série de materiais que estavam escritos em acadiano, em sumério
e a gente não faz ideia o que aconteceu. A arqueologia tem se desenvolvido tanto, que praticamente todo dia o pessoal descobre alguma coisa de relativa importância no mundo da arqueologia que tem ligação com a Bíblia. Só em Israel, a gente tem hoje mais ou menos uns 30 mil sítios arqueológicos, desde os menores até os maiores. A cidade de Belém, há alguns anos atrás, não tinha nenhuma comprovação da sua existência na época da monarquia. E, recentemente, escavando a antiga cidade de Davi, a cidade de Davi da época de Davi, propriamente de 3.000 anos atrás, eles acharam uma pequena inscrição onde um morador de Belém estava pagando imposto em Jerusalém. Então você não fique chateado, não é só você que paga, desde aquele tempo eles estavam pagando também. E aí foi comprovado que existia de fato, não só Belém, mas gente que morava em Belém e foi pagar imposto lá. Então, com o avanço da tecnologia, com os recursos disponíveis, análises detalhadas, especialmente o que o governo e a autoridade das antiguidades de Israel faz hoje, mudou o cenário de tal maneira que o que acontece é o seguinte: não mudou a Bíblia, mudou o vasto conhecimento que a gente tem sobre a Bíblia. Línguas parecidas com o hebraico, como o acadiano ou como o ugarítico, permitiram a compreensão de diversos textos e palavras específicas que existem na Bíblia hebraica. Culturas antigas, procedimentos, jeito de viver da sociedade mudou o perfil. Portanto, esse conhecimento histórico, linguístico, que a arqueologia trouxe, abriu espaço para um novo cenário na compreensão dessa questão. Mas não só por causa disso. A gente tem aí o conhecimento necessitado, mas por outros aspectos que nos ajudam a entender isso melhor. Falando nisso, a gente pega uma Bíblia em português. Da onde vem o texto? Qual é a base disso? Todas as Bíblias em português são traduzidas da onde? O texto do Antigo Testamento, chamado texto massorético, que os guardiões da tradição judaica, os escribas, copiavam, os dois mais importantes, chamado Códice de Leningrado, hoje conhecido como Códice de São Petersburgo, e o Códice de Alepo, que são mais ou menos do ano 950, 1000 depois de Cristo, são a base e eles são estudados e comparados com todos os outros textos antigos para, mediante essa comparação, a gente chegar mais perto possível do original. E que textos são esses? A Septuaginta, a versão grega, feita em Alexandria, o Pentateuco samaritano, as antigas traduções judaicas importantes, chamadas Targums aramaicos, que citavam os textos, e os famosos manuscritos do Mar Morto, que são 1000 anos mais antigos do que esse texto massorético. Os estudiosos comparam detalhadamente e fazem referência ao que nós encontramos nesses textos. No Novo Testamento, a 27ª edição do trabalho de Nestle e Aland permitiram que o que está nos papiros mais antigos, nas coleções mais completas, o Sinaítico, o Vaticano, o Alexandrino, os manuscritos unciais, citações dos pais da igreja, outras versões antigas, tudo isso permitisse que esse trabalho fosse feito para que a gente tivesse um texto mais próximo, e aí é feita a tradução, para a gente perceber o trabalho técnico, científico que é feito sobre isso. E, aliás, isso não tem nada, a princípio, a ver com religião. Tem a ver com análise de textos antigos e perceber, tecnicamente, qual é a história desse texto e qual é o seu nível de preservação objetiva. Agora, não só por causa das questões arqueológicas e históricas, mas as novas versões da Bíblia em todas as línguas têm surgido por razões linguísticas. Por quê? Porque as línguas mudam. Uma moça chegou em São Paulo alguns anos atrás, vinda de um país onde se fala espanhol. E, ao entrar numa loja, ela chegou na loja e, na hora, o vendedor disse, pois não. Aí ela assustou e saiu correndo da loja. Porque que língua estranha é essa que é o português? Que pois não quer dizer sim, né? A pessoa, posso me sentar? Pois não. Aí a pessoa quer dizer, sente-se à vontade. Mesmo falando uma língua tão próxima, ela não entendeu, achou que o
O vendedor disse, ó, aqui não, né? E imediatamente ela se afastou. Se a gente não consegue entender uma língua tão próxima com tanta facilidade, a gente vai perceber que traduzir uma língua de uma língua para outra de maneira muito literal, como as traduções antigas faziam, não traz bom resultado. Consequentemente, especialmente depois dos estudos do senhor Ferdinand de Saussure e de toda a linguística contemporânea, começou-se a perceber e se a trabalhar a ciência da linguagem com mais detalhamento, perfeição, considerando todos os seus aspectos. Então, hoje se recomenda uma tradução, muitas vezes um pouco mais dinâmica, para que se preserve o significado e não simplesmente se faça uma versão formal. Então, o desenvolvimento da linguística leva a reflexões nesse sentido. Mas não só isso, por causa também da língua portuguesa. O que acontece? Vocês estão falando latim. Só que o latim que vocês estão falando ficou um pouco diferente do latim que falavam lá na Gália, na terra do Asterix. Agora, quem foi abençoado, levante a mão, né? A terra onde o pessoal começou a falar Je parle latin, já não era mais entendida em Portugal, assim como também na Itália, na Romênia, em outros lugares. O latim se definiu com o tempo em outras línguas chamadas neolatinas. Como a língua tem um caráter dinâmico, está sempre mudando, é impossível que uma boa tradução do século XXI seja boa para o século XXII. Assim como a tradução do século XVIII não serve para os dias de hoje, porque ela não é mais compreendida. Muito interessante a história da nova versão internacional em inglês, a NIV, New International Version. Ela surgiu porque um indivíduo foi tentar falar de Deus para o amigo dele e deu uma Bíblia de presente. E o sujeito abriu a Bíblia de 1611 e começou a dar risada. E falou, puxa, que isso, eu nunca vi um livro desse. É muito engraçado, olha essa palavra. Meu bisavô falava isso. E ele começou a ler, achando aquilo muito estranho. E, imediatamente, ele achou aquilo e pediu para o seu amigo, você não tem mais dessas, né? E o amigo tinha outro objetivo e acabou escrevendo para a sociedade bíblica, falando, escuta, não tem uma Bíblia que as pessoas leem, entendem? Eu nunca me esqueço da minha experiência, eu estava num voo na Alemanha e tinha uma senhora tentando arrumar a bagagem assim, e daqui a pouco a bagagem escapou e ela falou em português. Aí eu percebi que ela era brasileira, eu falei, a senhora precisa de ajuda, quer que ajude a colocar lá? Aí ela agradeceu. E ela então sentou, o senhor é da onde? Como é que é? Conversamos um pouco e ela estava muito triste porque ela tinha perdido o filho assassinado. E desesperada, perguntando sobre por que Deus permitiu uma coisa dessa, a gente começou a conversar. E imediatamente eu comecei a falar um pouco sobre Deus, sobre o Evangelho. E ela pegou e disse assim, pois é, eu estou querendo saber mais disso e eu estou querendo ler uma Bíblia, mas está muito difícil. Eu falei, por quê? Porque eu já tentei ler a Bíblia umas 8, 10 vezes, mas eu não entendo nada. Eu falei, é mesmo? A senhora sabia que existe Bíblia que a gente lê e entende? Ela falou, não, sério? Eu nunca ouvi falar disso. Espera aí que eu vou pegar uma caneta aqui e marcar, que eu nunca ouvi falar que a gente tinha condição de entender a Bíblia. Onde que eu encontro? Como é que chama? Como é que eu faço? Porque o que eu tenho, eu já tentei quase 10 vezes, eu não consigo entender nada. Então, o caráter dinâmico da língua, certamente, nos permite observar a necessidade da mudança que exige novas versões. Então, para a gente entender e aprender a questão histórica aqui, olha só a diferença que existe de uma tradução chamada mais literal para uma mais funcional e mais livre. RC quer dizer Revista e Corrigida, das mais antigas, tem a Revista Corrigida Fiel, os corintianos fiquem tranquilos, não tem nada a ver com vocês. A SBB, a IBB, revisada, atualizada, até as mais livres no sentido de serem versões que fazem desdobramento da tradução. A mais livre nesse sentido é a Mensagem, que é uma boa publicação, que inclusive está à disposição dos interessados, hoje provavelmente vai estar aí, o livro, nova tradução na linguagem de hoje, e de maneira mais equilibrada entre as duas posturas mais, vamos dizer, polarizadas, a nova versão internacional aparece bem no centro aí. Adiante disso, a gente vai entender como é
esse processo. Você imagina só, João Ferreira de Almeida, 16 anos, com algum conhecimento da língua original, com a ajuda de alguns holandeses, o que ele tinha de recurso à sua disposição não é 10% do que você tem com o seu celular hoje. É uma mudança significativa. Algumas pessoas saudosistas falam, não, mas uma Bíblia boa que ela é mais antiga, porque era do jeito que eu gostava de ler. Tem um problema nessa história. Como a gente dizer assim que médico bom era médico do século XVII, que quando a pessoa estava com dor, ele põe uma sanguessuga e depois de 20 minutos o cara estava sentindo melhor. E que esses médicos de hoje têm uns aparelhos estranhos, uns comprimidos aí, que são muito complicados, né, comparado com as antigas sanguessugas. Assim como o médico de hoje tem toda uma condição de fazer certas coisas que há 200 anos atrás não tinha, um estudioso, um linguista é a mesma coisa. Então, um projeto de tradução da Bíblia, quando é feito, ele tem uma comissão. Essa comissão tem especialistas de áreas diferentes, de teologia, de exegese, de hebraico, de aramaico, de grego, de geografia bíblica, de poesia, de literatura, e cada um na sua área interage para chegar a conclusões. Para vocês terem uma ideia, um simples comentário do livro de Amós, que a gente certamente não andou lendo muito na última semana, tem aquela música famosa, não Amós, Senhor, não Amós, né? O pessoal não andou lendo. Esse livro de Amós, um simples comentário da série Anchor Bible tem quase 1000 páginas, só para discutir questões técnicas sobre o assunto. E, por exemplo, no projeto de tradução, como foi na Nova Versão Internacional, tínhamos uma comissão com uma variação de pessoas que podia, ao mesmo tempo, rapidamente consultar obras de primeira linha em 10, 12 línguas diferentes. E esse trabalho é feito estudando a exegese e a teologia, consultando comentários, programas de computador especializados, léxicos, séries técnicas, e também o trabalho de estilo do português, que tem que perceber para quem que eu estou traduzindo isso. Se eu vou contar uma história para criança, eu estou falando sobre Deus, é de um jeito. Se eu vou na Academia Brasileira de Letras, espera-se que seja diferente. Às vezes os dois coincidem, mas não é bem o caso, né? Então, o perfil do texto, para quem que eu estou traduzindo, qual é o contexto religioso, qual é a abrangência disso, né, qual é o nível educacional de quem vai ler, se é um pessoal com pouquíssima educação ou com mais. E isso faz com que esse trabalho todo, feito por uma comissão, chegue a um texto final, que também vai ser avaliado por outras pessoas que vão interagir e ter a oportunidade de saber mais sobre o próprio texto. Entendendo isso, vamos dar uma olhada no exemplo. A Nova Versão Internacional não é a única versão, mas é um dos projetos onde a gente teve oportunidade de cooperar e permite que dá a gente entender isso de maneira um pouquinho mais clara. A NVI, como é que ela se posicionou? Uma versão pode ser especificamente voltada para um grupo só. Se você observar, por exemplo, a tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, ela está totalmente ligada a um grupo que é denominado Sociedade Torre de Vigia. E ela atende a expectativas específicas de um grupo só. No entanto, uma versão que pretende comunicar o texto não pode nem deve, né, ser restrita a uma visão simplesmente limitada. Então a NVI, quando foi elaborada, ela não se colocou como versão denominacional, ela tem um compromisso com o consenso evangélico, nenhum texto nunca foi traduzido de maneira tendenciosa, até porque na comissão você tinha gente de grupos distintos para evitar exatamente, né, como se diz no português claro, a pessoa puxar a brasa para a sua sardinha. E as notas de rodapé mostram isso em diversos casos quando a gente avalia o que aparece na NVI. Algumas marcas específicas da nova versão aparecem. Primeiro, uma versão contemporânea. O que é uma versão contemporânea? É uma Bíblia com tecla SAP, você lê e entende. Porque há textos que têm uma terminologia tão arcaica e antiga, que em vez de cabelo tem madeixas. A pessoa até entende, né? É igual a pessoa, em vez de falar futebol, ele fala ludopédio. A pessoa, quem sabe, vai entender, né?
mas é a Bíblia do Rui Barbosa, né? Só ele e os seus amigos vão entender. A versão contemporânea é na linguagem do telejornal. Ela tem fidelidade ao sentido do original. Isso não quer dizer ser traduzido literalmente. É comunicar o que o texto quer dizer. Mostra precisão de clareza e de comunicação, né? Precisão exata e clareza de comunicação, beleza no estilo, porque é um texto não só precisa ser correto, como precisa ser bem feito, ser bonito. Dignidade de expressão, você pode até dizer uma coisa que é correta, mas ela não é bonita. Muitas vezes alguns estrangeiros no Brasil perguntam, depois que a gente come, como é que a gente fala? Tá certo falar tô cheio? Olha, o pessoal vai entender, mas não é o mais bonito. Como é que a gente fala? Tô satisfeito. Ah, bom, porque tô cheio a gente fala, mas há controvérsias, a coisa não é tão boa assim. E uma versão evangélica, porque ela interage exatamente com a diversidade de toda a comunidade evangélica. Então, o que a NVI teve como alvo no seu projeto? Produzir, com a tradução, o mesmo impacto que o texto original causou nos primeiros leitores. Quando os primeiros leitores leram Colossenses, não é só se as palavras estão lá, se elas comunicam com a mesma força. E por isso foi feito todo um trabalho especial nessa direção. Uma comissão de 19 estudiosos de denominação diferente, de perfil teológico diferente. Os calvinistas tomaram a sua própria decisão de livre vontade, escolheram as suas opções e os arminianos foram predestinados para participar da comissão e fizeram o trabalho direitinho. Além de muitos colaboradores e revisores, foi utilizado o que há de melhor dos recursos linguísticos de todo o mundo para que a tradução pudesse chegar até nós. Pensando nisso, vamos ver quais são algumas características, assim, práticas e objetivos para a gente entender como é que funciona isso. Olha só, na língua original, o hebraico e no grego, as frases são invertidas, né? Quem estudou alemão sabe bem o que é sofrer com frase invertida. A pessoa fica procurando o verbo principal no final e ele demora 2 minutos para chegar e a pessoa fica desesperada, né? Então é simples você ler o texto no hebraico e dizer, e falou então Abraão a Sara, sua mulher, dizendo, né? Agora ninguém vai encontrar hoje em casa, né? E falou então José para sua mulher Maria, dizendo, frite-me um ovo. Ninguém vai falar desse jeito hoje, esse tipo de linguagem é estranha. Então como é que a tradução foi feita? Foi feita de uma maneira que ela se organiza a partir da língua receptora, da sintaxe do português, para que o texto possa fluir. Porque quando você lê, por exemplo, nós estamos estudando Romanos aqui na IBNU agora. Você pega uma tradução muito antiga de Romanos, quando você lê capítulos 5 e 6, você começa a orar pela vida do apóstolo Paulo. Não é possível que dá para entender esse negócio aqui, porque é igual dirigir numa estrada cheia de lombada. Toda hora você para e volta para ler de novo, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa começa até a orar por si mesmo. Senhor, eu repreendo. Não é possível, né? O que está acontecendo? Não dá para entender. Então a NVI evita esses textos invertidos, essa maneira de construir inadequada. A outra questão é que nesses textos antigos, que não conheceram o Mário de Andrade, nem a Semana da Arte Moderna, né, em 1922, não conhecem essa linguagem mais telegrafada do século XX em diante, os períodos são muito longos. E às vezes você tem vários versículos, um atrás do outro, sem ponto final. Então se você pegar Efésios 1, de 3 a 14, são 12 versículos sem ponto final. Esse texto só Michael Phelps consegue ler. Toma o fôlego e vai embora. Só nadador profissional. O cara tem que ser medalha de prata, no mínimo, em Olimpíada, para ele conseguir acompanhar o texto. Por essa razão, já que isso não é o perfil geral da população, o texto foi dividido, reorganizado, ele tem paragrafação de acordo com o seu sentido, e ele é organizado para que a pessoa possa ler adequadamente. Não só isso, mas existe uma outra questão mais importante e valiosa que chama-se precisão semântica. O que acontece? A gente sabe que as palavras mudam de sentido quando a gente usa em contextos diferentes.
Pois é, eu rasguei a blusa aqui, porque quando eu fui colocar o botão na casa, não deu certo. Mas, ao chegar ali onde eu moro, logo eu deixei tudo na casa e fui para o restaurante. A gente sabe que na casa e na casa são coisas diferentes. O sujeito não prestou atenção, tomou o suco de manga, sujou a manga, agora quem vê isso dele manga o tempo todo? A manga tem sentido diferente em cada frase. No texto original é a mesma coisa. As palavras têm sentido específico contextualmente. As versões antigas pegavam um texto e traduziam sempre do mesmo jeito, mas ele não significa isso em todos os versículos. Por exemplo, o verbo yadá, que é o verbo conhecer em hebraico, na hora de fazer a tradução, o pessoal pensou que ia dar certo, mas não deu. E traduziu da seguinte maneira: Adão, vai lá, conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou. O cara mal conheceu, ela engravidou. Tem que expulsar do paraíso mesmo, está explicado. Agora eu entendi o capítulo 3. Mas o texto não significa isso. O pessoal de Sodoma está lá, e de repente chega na casa de Ló, traz os estrangeiros aí para que nós possamos conhecer. Muito prazer, satisfação, vamos tomar um café? Não, a ideia é outra. Nesse caso, conhecer tem um sentido de intimidade. E a tradução, se não perceber isso, ela vai ser inexata. A palavra casa, puxa, José está lá com o faraó convida José e os seus irmãos para comer na sua casa. Na casa, o faraó mora num palácio, é uma casa grande, é diferente. Davi, Deus prometeu abençoar a sua casa. Já sei, telhado novo? Não, é a dinastia de Davi. Então, casa quer dizer família, palácio, dinastia, nação, templo. Em cada texto deve se verificar qual é a melhor tradução. Pai, o que quer dizer pai? Depende. Se você estudar direito de genealogia, que não é a curiosidade da maioria, a gente vai começar a perceber que tem gente que tem mais de um pai. O que a gente faz? Teste de DNA. Não, estuda a Bíblia e descobre. Porque às vezes pai ali quer dizer ancestral. Quer dizer antepassado, quer dizer avô. Então pai pode ser tudo isso, ancestral, fundador, pai, avô, antepassado. E terra pode ser país, pode ser solo, pode ser região, pode ser planeta, pode ser chão. Você já imaginou isso? Deus irá abençoar a terra. Que terra? Terra de Israel? É a nação que ele está fazendo referência? É a região em volta? É o mundo todo? Quer ver o dilúvio? Que a terra, que as águas atingiram toda a terra. Qual foi a terra? A região, o planeta todo. A palavra pode significar os dois. Às vezes o texto é fácil e dá para saber do que ele se trata. Às vezes não, e a tradução fica em aberto. Portanto, isso é muito importante e muito valioso. Mas, por outras razões, é necessário também mudar para melhorar a tradução. Em português, há várias palavras em versões antigas que ninguém mais entende. Quer ver uma lista delas? Vilipêndio, vitupério, propínquo, concupiscência, chocarrice, alígera, obreia, coscorão, caçoula, charneca, enxúndia e impudicícia. Parece a escalação de um time da 3ª divisão. Muito estranho. Eu nunca me esqueço a vez que eu cheguei numa igreja, e o sujeito abriu a Bíblia e falou: irmãos, aqui diz a palavra, não haja cachorrices no meio de vós. E é muita cachorrice que o pessoal faz hoje. O pessoal, amém, é isso mesmo, Senhor, abençoa. Porque é lógico que ninguém conhece, ninguém fala chocarrice. Quando ele viu chocarrice, ele foi direto no popular, cachorrice. Essa eu conheço. Nós temos, Jó 15, 27, que o sujeito criou enxúndia nas ilhagas. O cara lê, ele já repreende o texto assustado. O que é enxúndia? Veio de enxu? O que é isso? Enxúndia quer dizer um pneuzinho a mais na cintura. Não é esse o sentido. O texto precisa ser devidamente compreendido e terminologias arcaicas não comunicam mais. Há termos que mudaram de sentido. A antiga história do filho pródigo, na versão mais antiga, dizia: quantos jornaleiros do meu pai têm pão em abundância. Mas já tinha jornaleiro naquele tempo. Será que tinha Estadão? Não. Jornaleiro aí é diarista. Caim saiu pela terra vagabundo. Tá vendo? Por isso que ele foi castigado. O cara era vagabundo. O cara aqui quer dizer peregrino. Fazenda quer dizer bens. Buzina é o chofar, é a trombeta. Termos que não são mais entendidos do jeito que era, porque a palavra mudou de sentido. E, em alguns casos,
é necessário avaliar o texto e não traduzi-lo literalmente para evitar ambiguidade. Por exemplo, 1 Timóteo 5,3 diz que nós devemos honrar as viúvas que são de fato viúvas. Como assim? Tem viúva que não é viúva? Tem atestado falso de óbito? Como é que é isso? Viúva de fato viúva quer dizer viúva realmente necessitada. Não era uma viúva que tinha muitas riquezas e ia depender da ajuda da igreja. Então, quando a gente percebe isso, a gente vê a importância desse trabalho que tem a ver com a dignidade e a clareza do texto. É necessário fazer isso para evitar impossibilidades. O que é uma impossibilidade? Coisa que não tem sentido. A palavra hebraica para barba e para queixo é a mesma. Na versão antiga, em Levítico 13:29, está escrito: o homem ou a mulher que tiver lepra na barba. Como assim mulher com lepra na barba? Não existe isso. A tradução correta aqui nesse caso é queixo. Segundo Reis 4:21, por razões literárias o texto está invertido. O texto original diz que o profeta fechou a porta e saiu. Como? Pulou a janela? Atravessou as paredes. Não foi Eliseu, aí que o negócio fica animado. Não, ele saiu e fechou a porta. E pior, palavras antigas que não devem ser mencionadas. A palavra fezes aparece em Jeremias 48:11. Moabe esteve sentado sobre as fezes do seu vinho, e por isso o seu sabor e o seu cheiro não se alteraram. Dá uma interpretação sanitária do texto. Fezes significa resíduo, borra, aquilo que decai no vinho. A tradução é incompreensível. Em 1900 e bolinha a pessoa entendia, hoje não entende mais. A palavra obrar, pano de saco, sem a palavra pano, não cabe bem. E chifre, que aparece em muitos textos bíblicos, porque os animais machos brigam, têm galhadas fortes. Chifre em hebraico antigo quer dizer força e poder. Então uma maneira de dizer que Deus me abençoou e elevou a minha vida de modo abençoado é dizer que o Senhor levantou o meu chifre. A gente não recomenda que essa tradução seja feita por razões que dispensam explicações. Mas versões antigas aparecem dessa maneira. E evitar termos que ninguém entende, porque são anacrônicos. Tem Bíblia que fala do unicórnio. O unicórnio é lendário. O sentido correto é o boi selvagem. Desses que falam de dinheiro. Dinheiro como papel não existe no mundo antigo. Moeda só a partir do período persa. Cerveja aparece em algumas traduções. Eu vi até uma Bíblia que tem piano, porque os instrumentos são desconhecidos. O cara resolveu colocar um novo lá e mudou completamente o sentido. Portanto, é importante entender como outras versões, a nova versão internacional, se propõe a ser uma versão fiel, que é traduzir da melhor maneira possível. Nem sempre isso é fazer a tradução de modo literal. Uma tradução fiel significa traduzir o texto de acordo com a gramática, de acordo com o texto original. Vamos ver como isso é importante. Por exemplo, alguém abre Tiago 1, versículo 2, e se ele for seguir o texto grego original, que as pessoas pensam que tem versão em português bem literal, não tem, porque olha como é que é o literal do original. Toda alegria contai, irmãos meus, quando em tentações cairdes em diversas. Ninguém entende um negócio desse. As versões mais antigas foram traduzir e fizeram como? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Imagine só, o sujeito brigou em casa, arrumou confusão, o sujeito brigou com a mãe por causa de mistura, e vai lá, lê o texto e fala: puxa, eu caí na tentação, que grande gozo e alegria estou sentindo agora. Completamente errado. O sentido do texto: meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não está literal, mas está certo, está fiel, está correto. A riqueza da NVI nas suas notas. Em João 3,3 o texto fala sobre nascer de novo. Nascer de novo também significa nascer do alto. Qual é a palavra em português que pode juntar os dois conceitos? Nenhuma. O que a gente faz? Coloca uma nota. Nascer de novo significa também nascer de cima. O único jeito é com notas que venham explicar isso de maneira adequada. Ampliar a tradução para comunicar corretamente. Puxa, então na viagem missionária, Paulo entrou na Ásia. Ah, já sei, foi para um rodízio de sushi. Já estava chegando perto do Japão, da China. Não. A Ásia quer dizer província romana da Ásia, que ficava numa área da Turquia. Se a gente não esclarece, a pessoa se confunde. É província da Ásia.
A palavra matzá, ela significa pão sem fermento. Não dá para traduzir de uma maneira só. Por isso, a palavra hebraica exige 3 palavras em português. A palavra chesed, quer dizer misericórdia, amor, amor fiel, a fidelidade de Deus, bondade. Muitas vezes, a melhor maneira de traduzir é amor leal, amor fiel, e assim que a tradução é feita. E o desdobramento da gramática. A gente sabe, né, que quando a gente fala muitas frases usando a nossa preposição de, isso tem significado diferente. Você diz, né, olha, o cachorro do João é muito bravo. Eu mal entrei no portão, ele me atacou. E você diz, olha, a casa do João é muito bonita. E é uma casa de vidro. Casa do João e casa de vidro, a casa não pertence ao vidro e a casa não é feita de João. Mas a casa é uma casa vítrea que pertence ao João. Mas quando você diz, puxa, o cachorro do João é fogo, até hoje não me pagou. É o cachorro que é o João. Então, esses desdobramentos, a gente não estuda muito, mas eles são claros. Quando você lê alguns textos bíblicos, está confuso. Então, 1 Tessalonicenses, o texto diz, lembramos o que vocês têm demonstrado. O trabalho da fé, o esforço do amor, a perseverança da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Até confunde a cabeça. O que a NVI faz? Ela faz o desdobramento que a gramática do original permite. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente ou que vem a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 8,15, quando Jesus cura a sogra de Pedro. Tomando pela mão, a febre a deixou, ela se levantou e literalmente o servia. Como assim ela se levantou e o servia? Esse verbo, nesse contexto específico, tem um sentido de passou a servir ou começou a servir. E assim, a tradução é feita de maneira mais exata para que o texto fique o mais adequado e correto possível. Além disso, é muito diferente quando você vê um texto bonito, bem organizado na sua maneira de apresentar. E isso não pode escapar, deixar de lado a parte literária. Na NVI você vê que a prosa e narrativa, em vez de ser um versículo depois do outro, tem paragrafação. A poesia tem um formato próprio. As cartas têm formato de carta, só falta ter assinatura. E as listas também, da mesma maneira, para que essa marca literária apareça lá. E temos figuras de linguagem que são traduzidas de maneira diferente. Alguém pergunta, mas qual é o jeito certo de traduzir? Quanto literal ou quanto livre eu devo ser na minha abordagem? Quem é que decide isso? É o próprio texto. Tem coisa que você diz que você não precisa explicar. E tem coisa que você não explicar, ninguém entende. Então, por exemplo, Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Não precisa inventar nada, essas metáforas são fortes e claras na sua expressão. Ele diz, vocês são o sal da terra, não tem como inventar uma outra coisa para explicar isso. Mas há casos em que a coisa é difícil. Em Gênesis 29, para falar de parentesco, a Bíblia diz, você é meu osso e minha carne. Dizer para alguém em português que ele é meu osso, o negócio não vai dar certo. Pastor, olha, você precisa saber, minha sogra é o meu osso. A pessoa, já sei, duro de roer. Não, não é esse o sentido. Aqui é sangue do meu sangue, é sentido de parentesco. Às vezes a tradução precisa de explicação. Por exemplo, no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo. O que é isso? O sujeito tinha piolho? Era um problema de enfermidade, precisava ungir? Ele estava em algum culto neopentecostal e a unção estava correndo forte? Por quê? Qual é o sentido disso? Ungir com óleo aí tem o sentido de tratar a pessoa com uma honra especial. Por isso a tradução coloca, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Às vezes a tradução é impossível de ser entendida. No hebraico antigo, cheirar mal significa atrair o ódio da pessoa. Jacó fala isso para os seus filhos. Vocês me fizeram cheirar mal perante o povo dessa terra. Então, está aqui o desodorante. Não. O sentido é, vocês me tornaram odiados, me fizeram ser odiados. Então, tudo isso é considerado e as figuras de linguagem são traduzidas contextualmente. A NVI também tem uma postura honesta na sua apresentação
do que ela tem. Ela tem muitas notas. As notas falam os limites do conhecimento. Às vezes tem coisas que a gente não sabe direito. As pedras preciosas que estão no sumo sacerdote, a gente não tem a condição de saber com total exatidão que pedra é em todos os casos. Há termos que a gente não tem certeza da tradução. Os gigantes de Gênesis 6, o hebraico fala nefilins. E como é que se entende isso? A gente não tem definição e deixa como está lá. Notas que mostram a amplitude do termo. A palavra lepra, quando se aplica à casa, ela significa mofo. As notas explicam isso, explicam a diversidade de sentido do texto, e notas que tratam de problemas de crítica textual, de problemas de manuscritos que precisam ser explicados. Então, diante dessa postura, a NVI ainda traz outras notas que não só falam da crítica textual, notas que apresentam traduções alternativas. Lembra de Salmos 1, verso 6? O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Mas o Senhor conhece o caminho só do justo? Qual o caminho que ele não conhece? Por que o texto está dizendo que ele conhece o caminho do justo? Qual é o sentido disso? É claro que aí esse verbo conhecer tem um sentido específico. Talvez, muito provavelmente, significa que o Senhor reconhece o caminho. Quer dizer que ele aprova, ou talvez ele cuida. E por isso a tradução é feita assim. Há certas coisas, Sheol, Hades no Novo Testamento, que precisa de uma nota maior, explicativa. E, muitas vezes, a tradução literal do texto precisa aparecer no rodapé, porque o sentido do texto não é aquilo. Os antigos falantes do grego achavam que todos os judeus falavam uma língua chamada hebraico. Mas não era só hebraico, eles tinham outras línguas, falavam aramaico também. Mas quando eles ouviam, diziam, esses caras estão falando hebraico. Mas, na verdade, em muitos casos era aramaico. Então, quando Paulo vai falar para a multidão em Atos 21, ele está falando aramaico. Mas, literalmente, está escrito hebraico lá, apesar de ser isso. Diante dessa realidade, a NVI, para que a gente possa entender o texto mais adequadamente, ela fez o seguinte: o peso que aparece na Bíblia, que a gente não consegue entender, foi convertido em gramas e quilos. Aí você tem uma ideia do que é o objeto que está sendo apresentado no texto. As distâncias estão em metros e quilômetros. O volume em litros ou no um volume devidamente adequado. E, em alguns casos, especificamente, nós temos algumas expressões, traduções particulares, como pequena área de terra, distância de um tiro de flecha. Então, para nós aqui fica a lição, que a tarefa de tradução da Bíblia, ela é vasta, ela exige uma grande responsabilidade. O desejo é que você venha a dar a devida atenção, né? E dedique a sua vida com uma maior disposição de estudar, de aprender e de conhecer aí o que nós vamos encontrar nos estudos bíblicos.